Fala pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo. E de novo com uma convidada mega especial. Se apresenta. Olá, eu sou a Michelle Hack, founder do Open the Doors, uma iniciativa que une feminino e masculino para inovação de negócios. E aí tem uma carreira múltipla de várias outras profissões, mas posso dizer que já sou líder de movimentos femininos há bastante tempo dentro do Grupo Mulheres do Brasil, mentora de startups e empreendedora de diversas iniciativas de inovação, principalmente. Muito bom, muito bom. É um prazer ter você aqui, Michelle. Obrigada. Show de bola. E hoje a gente quer falar sobre um assunto que é mega desafiador, né? Equilíbrio na liderança da startup à Big Corps. Adoro essa palavra equilíbrio, né? Porque para mim, equilíbrio sempre vai existir se a gente tiver equidade. Então, a causa, né, do Open Doors, para mim, ela é muito importante. É feminino e masculino colaborando juntos, né? Então, para mim, equilíbrio é isso. Bacana, show de bola. Olha só, né? A gente está num desafio. Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Você vê que... eu lembro da minha experiência passada, né? E quando a gente olha para o que a gente vivenciou do ponto de vista de equilíbrio e de equidade, não só equilíbrio, mas equidade, é impressionante quanto a gente evolui. Mas precisa evoluir muito mais, né? Precisa evoluir muito mais. Porque não é sobre polarização. É sobre você ter o que é necessário para atingir aquele propósito, né? E você vê que é tão rico que a natureza tem o que é necessário para atingir o seu propósito, né? Então, uma empresa, ela precisa do que é necessário para atingir seu propósito. E um equilíbrio de expertises com visões complementares faz toda a diferença no negócio, não faz, Michelle? Faz toda a diferença e eu gosto bastante disso, né? De quando a gente olha para a natureza, para a gente olhar para os negócios, né? E porque já faz um tempo, né? E como líder de movimento feminino, cada vez que eu falo de alguma iniciativa, aquele grupo de mulheres, olha, vou te apresentar a mulher. Eu falo, gente, não é disso que eu gostaria de falar. Olha. Eu gostaria de falar além do direito, né, de ter mais mulheres em cargos de liderança. Eu gostaria de falar das características que contribuem para que esse negócio realmente seja inovador, seja perene. E isso é uma coisa que raramente a gente consegue discutir, porque a gente só pensa na questão do direito, né? E muito pouco se fala do porquê que a gente precisa das mulheres, né, nesses espaços. Olha que legal. O porquê, né? O porquê. Tudo em volta do porquê. As pessoas não entendem, né? E aí você vê exatamente o que você falou. Eu crio uma cota e o meu objetivo é atingir a cota. Não é. O objetivo não é a cota. O objetivo é o equilíbrio para você ter um negócio de sucesso, né? Esse é o segredo. Você pode ver que empresas que são mega disruptivas, que são empresas mega... que você olha e fala, uau! Geralmente você entra, tem um equilíbrio muito legal. Eu gosto de usar fazer bastante comparação com música e com a natureza também, né? A música, você tem a questão da afinação, né? Eu sou músico, então eu vou trazer esse exemplo. Se você não está na mesma afinação, você não está na mesma frequência. Se você não está na mesma frequência, a outra pessoa não vibra, outro instrumento não vibra igual a você. Não vibra igual a você, o resultado é ruim, o som é ruim, né? Então, quando você vê dois instrumentos afinados, é o quê? Um numa frequência e o outro em outra frequência, né? De som, estamos falando de frequência de som, né? Não é místico, não, é som. Mas, assim, eu acho que nas empresas, não é isso. Geralmente é isso que acontece, esse desequilíbrio. É totalmente isso, assim, adorei o exemplo que você trouxe, porque eu não sou da música, né? Eu já começo por aí, não tenho aptidão artística nenhuma, né? Minha aptidão veio lá de trás, né? Que eu já trabalhei com design, a minha parte artística vem disso. Mas adorei a comparação, porque se a gente olha para a música, e você falou muito bem, dois instrumentos diferentes, precisando estar na mesma afinação, né? Então, a gente está falando numa mesma... polarização, poderia ser uma polarização positiva, né? Porque elas realmente estivessem ali em equilíbrio. E se a gente entender cada um desses instrumentos como um instrumento representando um feminino e o outro instrumento representando o masculino, e essa afinação como a consciência disso, algo positivo, o potencial, o melhor que existe de cada um deles, realmente a gente passa a ter aí, né, uma
liderança consciente acontecendo na prática, né? E por isso, estar com os diferentes juntos, colaborando, né, realmente traz um resultado muito melhor para a organização. Pelo menos eu entendo dessa forma, tá? É o jeito que eu consigo explicar, né? Não, show de bola, explicou muito bem. Quando a gente olha para esse cenário, e sempre que a gente vê algum problema nas organizações, principalmente na minha experiência, ou como executivo nas empresas, ou nas minhas empresas, você via que existia... Quando tinha um problema, você via que existia esse problema de... faltava o que a gente chama de o diapasão. Né? O que é o diapasão? Estava desafinado, estava desequalizado, não estavam falando a mesma língua. E aí, falando a mesma língua, você trouxe uma boa comparação. 2 instrumentos diferentes. Vamos pegar um violino, que emula a voz feminina, e você pega o violoncelo, que emula a voz masculina, dá a impressão de que esses 2 instrumentos, eles não se complementam. E é totalmente ao contrário. Né? Quando existe uma afinação e um objetivo comum, um complementa o outro maravilhosamente bem. E nas organizações, eu enxergo que isso tem acontecido cada vez mais. A falta de ter esse equilíbrio, e esse equilíbrio parte das pessoas, de conseguir trabalhar em conjunto. E eu vou usar uma frase do Patrick Lencioni, gosto muito do Patrick, que diz o seguinte: se todos daquela organização remarem na mesma direção, ninguém segura essa empresa. Né? E na realidade, o que ele está falando é a mesma coisa da afinação. Né? Então, quando você escuta instrumentos bem afinados, bem equilibrados, você olha e fala, que música bonita. Né? E olhando para a liderança, se você tem esse equilíbrio, você olha e fala, que trabalho bem feito. Né? Você olha e fala, esse povo está fazendo um trabalho magnífico. Né? Agora, olhando para todas essas skills, todos esses, né, juntando hard skill, human skill, hard skill e soft skill, será que falta um pouquinho de humildade para equalizar e ter esse equilíbrio? Eu acho que humildade é uma palavra muito forte que ofende muita gente, né? Nem todo mundo gosta de fazer terapia ou de estudar filosofia, por exemplo, para pensar na etimologia das palavras, né? E às vezes fica com preconceito a respeito do que seria, de fato, uma humildade. Eu gosto muito da palavra consciência. Consciência. Né? Eu acho que a gente trazer a consciência das diferenças é que é o grande ponto, para que realmente se construa, porque cada vez mais... Eu gosto disso que você está falando, né? Poxa, os times estão ficando cada vez mais diversos, né? E aí a gente tem o ESG vindo fortemente, né, para dentro das organizações e dizendo que as empresas que tiverem realmente equidade, diversidade, são melhores avaliadas na Bolsa. E a gente já sabe que tudo que envolve financeiro, envolve recurso, né? Realmente é muito valorizado. E se a gente entender, né, que a partir do ponto de vista de que o ESG trouxe essa importância da gente ter equidade e diversidade dentro das organizações, porque elas passam a ser mais valorizadas, né, dentro de um país mais econômico, aí, como a gente bem conhece, a gente passa a olhar por que está tão difícil de fazer isso acontecer na prática, né? E a primeira coisa que a gente olha, não, faltam pessoas qualificadas aqui, né, para realmente atender esses cargos. Eu gosto de olhar para uma outra questão, assim, que eu acho que existem muitas mulheres competentes para ocupar esses cargos de equidade que a gente tanto está falando aí no mercado, né? Mas existe muito pouco escutativa para entender por que elas não estão aparecendo dentro desses cargos, né? Quando existe a oportunidade clara de que eu quero que elas existam dentro desse ambiente, né? Eu acho que já começa por aí. E aí a gente começa a entender que a grande questão do que você chamou de humildade, e eu falei que é consciência, é a gente entender o que tem de diferente, de complementar, né, olhando para a base entre o feminino e o masculino. Porque se a gente não consegue olhar para o cerne entre o feminino e o masculino, como é que a gente vai olhar para outras questões, né, que estão vindo muito forte dentro das organizações com a diversidade, a questão racial, a questão regional, né, diversidade regional, e de várias outras questões, como a pauta LGBTQIA+, envolve um outro teatro diferente para as pessoas, né? Se a gente já não consegue fazer o básico
né? De algo que a gente já aprendeu, assim, dentro da sociedade como um todo, dentro das nossas famílias, né? Dificilmente a gente vai conseguir lidar com o restante disso, né? Então, para mim, a grande questão é, falta consciência do que é esse feminino e do que é esse masculino. E o quanto ele está presente dentro das organizações e dentro de cada um de nós, né? Como indivíduo, assim. Desconstruir um pouco o gênero, né? E olhar como energias. Eu acho que olhar para a energia é sempre muito bom, né? Pelo menos a gente sai um pouco desse estereótipo de o direito, a competição, aqui tá homem, aqui tá mulher, quem que é melhor, né? A gente sai desse lugar, assim, a gente pensa, tá bom, se existe feminino e masculino fora, como é que ele acontece pelo lado de dentro, assim? Eu gosto de olhar muito nesse sentido, assim, para mim faz mais sentido entender as diferenças por esse ângulo. Legal, muito legal. Olha, vamos usar a analogia de novo. Tá bom. Tá bom? Eu acho que, faz todo sentido. Olha, vamos olhar pelo seguinte prisma. Ciência. Falamos da natureza inicialmente, né? Que a natureza tem tudo que é necessário para manter o equilíbrio. Em todos os sentidos. Você pode ver que em todos os sentidos. Inclusive para ter a sustentabilidade e a continuidade daquela espécie, daquela planta, daquele ser vivo, né? Você vê que não é uma questão de gênero, é uma questão de sustentabilidade. E aí eu vou pegar no exemplo que você trouxe. Você falou, Alex, empresas que têm mais equidade, empresas que têm mais diversidade, elas são mais ou melhor avaliadas na bolsa, né? E aí, se você parar para refletir sobre isso, por quê? Mas por que isso acontece? É simples. Voltando na analogia da natureza, porque traz sustentabilidade. Quem está colocando o dinheiro quer algo sustentável. Ninguém quer pôr dinheiro numa empresa que vai deixar de existir, ou numa empresa que é ineficiente. E uma empresa que polariza e não consegue ter esse equilíbrio, ela fica disfuncional. Ficando disfuncional, ela não gera resultado ou desperdiça muitos recursos, não é? Então, explora um pouquinho o quanto que, até se você tiver dados, pesquisa, etc., seria muito legal. O quanto que isso impacta economicamente, falando do ponto de vista desse desequilíbrio, né? Tem até uma pesquisa que a gente estava conversando antes, né, sobre o quanto que o PIB mundial subiria se tivesse mais lideranças femininas, né? Se a gente tivesse equidade no mundo, né, o PIB, tem uma pesquisa que a gente publicou nas redes sociais do Open the Doors, né? Porque eu também sempre me perguntei, mas por que equidade, né? Por que a gente realmente precisa disso, né? E essa pesquisa do Banco Central falou a respeito disso. A gente teria um aumento de 20% do PIB, né, mundial, se a gente tivesse equidade. Olha que legal. Então, esse número, ele responde tudo, né? Do para onde a gente está olhando nessa comparação de que você fala a respeito de natureza. Uma das coisas que a gente tem falado cada vez mais, né? Se a gente vai sair fora dessa questão de direito e vamos começar a olhar para as características, do porquê que elas precisam existir, eu acho que isso é a grande questão, né? Como é que a gente olha para o diferente por outro pilar, né? Eu comecei a te explicar um pouquinho de que se existe feminino dentro de cada um de nós e existe masculino também dentro de cada um de nós, como é que a gente equilibra isso, né? Dentro da gente e pro lado de fora, né? Dentro das estratégias, dentro da operação. E aí eu acho que isso é um ponto de vista que, para muitas pessoas com quem a gente tem conversado, nunca foi explorado dessa maneira. Então, se eu sei que para uma inovação acontecer, né, eu preciso da ideação, da criatividade, né, que dentro do ágil ali, né, tá nesse pilar, né, a ideação tem muita criatividade. Isso seria o feminino no universo da inovação. Ele representa o feminino. Da mesma maneira, toda essa criatividade do que acontece dentro desse ágil, né, se ela não tiver um foco, uma assertividade, uma meta, né, um objetivo, o delivery, para ele acontecer, esse negócio ele está fadado a morrer muito rápido, né? A gente já viu vários cases aí no mercado de várias startups acontecendo isso.
Tanto tendo muito masculino, né, do delivery, como tendo muito feminino, né, da ideação. O equilíbrio tá em ter os dois. Se a gente tiver exatamente os dois em equilíbrio, a gente tem negócios mais perenes e negócios muito mais sustentáveis acontecendo. E aí, quando a gente olha para feminino e masculino enquanto natureza, a gente realmente precisa ter as mulheres, né, que representam aí uma força muito grande em relação a acolhimento. Acho que uma das maiores características femininas é o acolhimento, a gente realmente traz aquilo, né? Tem que é aquilo que a gente sempre teve um viés inconsciente de dizer que a mulher, ela é detentora das soft skills. Em muitos mercados a gente fala, né, que busca soft skills, busca mulheres. Por conta dessas características, né? E essa característica, ela está atrelada, né, realmente a uma inteligência emocional muito forte. Ao mesmo tempo, quando a gente olha, né, para o outro pilar, para o pilar masculino, da assertividade, do foco, ele é extremamente importante para que a gente consiga direcionar todas as outras competências que a gente vai buscar no mercado que precisam ser aplicadas e você precisa absorver aquilo como as suas hard skills. Então, você precisa desenvolver aquilo, você tem que ter disciplina para você aprender uma hard skill. Tá? E aí, você, tendo essas duas coisas em equilíbrio, você tem profissionais muito mais competentes no mercado. Por quê? A gente passa a ter uma pessoa que lida muito bem com as suas emoções, da mesma maneira que transita muito bem, né, com o seu lado racional, com foco, com assertividade, e que consegue ter jogo de cintura para lidar com aquilo em diversos momentos diferentes. Bom, e aí basicamente, quando a gente entende que se feminino e masculino existe dentro da gente, e a gente olha para a gente como um profissional, né, olha para a questão do que, como a gente se interpreta enquanto profissionais do mercado, de um lado, feminino, soft skills, do outro lado, masculino, hard skills, a gente só vai ter profissionais altamente qualificados, né, se tiver as duas coisas. E o altamente qualificado, a gente consegue cada vez mais olhar para aquilo que dentro do Open the Doors a gente chamou de she mais he igual ao we. O we é quem? É nós, é a humanidade. É aquilo que a gente cada vez mais está buscando dentro das organizações de ter negócios muito mais humanos. De como é que a gente vai vencer o desafio da inteligência artificial, dos vieses inconscientes e tudo mais, se preparar para um futuro do trabalho, se a gente não fizer o básico, que é realmente ter consciência da nossa humanidade. E ter consciência da nossa humanidade a gente equilibra muito bem, né? Feminino e masculino. Muito bom. Vou pegar o gancho nesse assunto e aí para a gente conectar e o público entender, né? E conseguir aterrissar. Essa conversa está muito bacana. Imagine o seguinte, né? O empreendedor, ou aquele grupo de acionistas, aquele grupo empresarial, ele tem interesses de negócios. Ele vai resolver uma dor de mercado, uma dor de cliente. Mas para ele resolver isso, ele precisa ter um produto ou uma solução para isso. Para ele fazer e resolver essa dor, ele precisa ter expertises em volta disso. E essas expertises estão diluídas nas pessoas, né? E quando a gente fala de ter essas expertises em cada pessoa, tem até um artigo muito bacana da Harvard Business Review que mostra, ele faz essa analogia no artigo, que ele fala entre o hard e o soft skill, que ele está dentro dos dois. E aí ele traz que nenhum e nem o outro. Ele fala, são human skills, são habilidades humanas, né? Porque ele diz, se a pessoa, assim como o equilíbrio da natureza, consegue se equilibrar entre essas expertises necessárias, e aí vão ter expertises que são mais... as mulheres estão mais preparadas para fazer, mas não significa que o homem não pode aprender. Que o homem está mais preparado para fazer, mas não significa que as mulheres não podem aprender. E quando você tem essa perspectiva, a coisa muda de figura. E muito legal. Então, líder, empreendedor, sem equidade, sem equilíbrio, sem resultado. É básico, né? Ele é guarda-chuva para a diversidade. E a diversidade virou palavra-chave para a gente desenvolver produtos que atendam uma camada muito maior da sociedade, né?
Se a gente não tiver essas expertises dentro de casa, a gente não vai conseguir ter esse olhar para poder trabalhar com... Vamos olhar para o Brasil, vai? Olha o tamanho do Brasil. Olha a quantidade, né, de pessoas que a gente tem dentro da classe C, D, E. Quantas soluções existe olhando para essas camadas? E a maior parte da população. A gente que adora inovação, né, a gente sabe muito bem disso, né? A maior parte do que a gente desenvolve está dentro da onde? A e B. A gente olha para isso. E aí, a gente está perdendo a oportunidade de atingir uma camada muito maior. Por quê? Porque a gente não tem diversidade, a gente não tem pessoas para ter um olhar completamente diferente, pessoas de diversidades econômicas que vieram de outras realidades, né? Diversidades raciais, diversidades regionais, né? Plurais. A gente tem vários Brasis dentro de um mesmo país, né? Perfeito. Então, a gente realmente precisa começar a abrir a cabeça de saber que diversidade é resultado no final das contas, né? É isso. A diversidade, ela traz melhores resultados. Vou pegar outro gancho. Recentemente, eu tive numa grande instituição financeira. E eles estavam num processo de transformação digital e num processo de inovação. E eu lembro que o dono daquela empresa, o presidente, me chamou e falou: a partir de amanhã eu quero todos os executivos de short aqui. E eu fiquei olhando para ele e falei: por que você pediu isso? Né? Ele falou: pô, eu quero um ambiente mais colado, eu quero um ambiente mais... Eu falei: interessante a sua visão. Você acha que o short vai abrir a cabeça das pessoas? Né? E ele ficou me olhando com o olho desse tamanho, né? E aí eu peguei e falei: não é isso. Ele falou: é que eu fui no Vale do Silício. Eu falei: não, é que você leu errado, né? No Vale do Silício você tem aquela pessoa que ela se comporta daquela maneira no dia a dia dela. Então ela anda de shorts e ela vai de shorts pro trabalho, né? Eu falei: então, mas você tem outra que gosta de andar de calça e tá tudo bem, né? Se ela gosta, e aí é dessa diversidade que a gente está falando, né? Não é o que a pessoa está vestindo, não é o que a pessoa é. Ela tem uma experiência de vida que é rica para o seu negócio, que ali dentro, imbuído daquela... Tem uma frase que eu gosto, da Leila Navarro, que diz o seguinte: nós somos o que repetidamente fazemos, né? Então, e não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Não dá. Então, tão logo nós não somos os mesmos, né? E aí, não sendo os mesmos, nós temos expertises complementares. E você, quando você traz essas expertises e dá liberdade para essas pessoas serem elas no seu modo criativo, no seu modo de delivery, não importa, o resultado ele aparece, né? E aí, quando a gente olha para esse cenário, você vê... E tem até uma frase, né, que diz o seguinte: o pessoal fala: não é puff colorido e sala de jogos que vai fazer a diferença no seu negócio, né? Mas por quê? Porque a pessoa não entendeu o que é realmente essa equidade, o que é... Você anda pelo Vale do Silício, realmente, você tem uma diversidade muito grande, né? E eu tenho amigos que, nossa, eles têm uma capacidade criativa que você vai falar: como que saiu isso da sua cabeça, amigo? Né? E você vai lá. Mas por quê? É por causa da história de vida daquela pessoa, de como ela se posiciona. E é isso. Não adianta. Eu não vou ter aquilo. Eu não vou, porque minha história não me propiciou isso. Isso que é rico, né? É você conseguir entender isso. E aí, olha só, vou voltar lá no início da conversa. No design organizacional, o que todo empreendedor faz? Ele tem uma estratégia de negócios e ele entende quais são as expertises para atender suas estratégias. Mas muitas empresas têm problemas, e não são só startups, porque eles olham para essas expertises e aí começa a falta de consciência que você trouxe no início a atrapalhar ele trazer as expertises que ele realmente precisa e deixar que essas pessoas façam o seu trabalho, né? Então, olha, quanto mais eu vivo, mais eu acredito que realmente o ser humano complica. Complica muito. Complica. Eu acredito, viu, que, sem dúvida nenhuma, o equilíbrio ele é fundamental. Para fechar e passar a bola para você, recentemente eu fui no médico e fazendo um exame, ele olhou e falou assim: você nunca fez esse exame, né? Eu falei: deu ruim. Né? Eu falei: não. Ele falou: então, tem um problema aqui. Eu falei: cara, eu sou natural, eu treino, eu faço isso, aquilo. Eu falei pra ele, né? Eu falei: só como coisa natural. Ele falou:
me escutando, quando terminou, ele falou assim, olha, tem droga que é natural, da natureza, depende da dose. Ele pode ser remédio ou pode ser veneno. Quando ele falou aquilo, me remeteu na hora ao equilíbrio. O equilíbrio. E aí, Michele, eu sempre me faço 3 perguntas básicas, porque todos nós, que é a fase do conhecimento, todos nós passamos por elas em diversas áreas da vida, que é, se eu sei que sei alguma coisa, e isso é perigoso, porque às vezes você está fechado a aprender mais. Você tem a segunda, que é, eu não sei que não sei, que é o outro extremo, e aí isso é ruim, né? Porque é a fase da ignorância. E a ignorância... E aí geralmente fala, putz, você não tá entendendo aquilo que a gente tá te falando, cara. Você não tem repertório ainda, né? Não entendeu. E você tem a do meio, que é eu sei que não sei. Eu gosto dessa, porque eu sei que não sei Peraí, se eu não sei, eu posso aprender. E se eu posso aprender, eu vou evoluir. Esse equilíbrio, eu acho que quando a gente tiver mais desse equilíbrio nas organizações, nas lideranças, teremos times mais equilibrados, times mais diversos, times mais focados no resultado e na expertise e não no gênero, né? Eu acho que as discussões vão ficar mais pragmáticas. O que você acha disso? De novo, né? Eu gosto disso porque a gente vai fazendo um paralelo, né? De desenvolvimento de lideranças, né? Propriamente, né? E aí, quando a gente entende isso, né? E vamos brincar sempre. Tá, se feminino e masculino existe dentro da gente, né? Começando por aí. O feminino, né? A liderança consciente, basicamente, para ela ser potência, né? Ela precisa, de um lado, ter toda essa parte criativa, né? Que é feminina. E precisa, do outro lado, ter toda essa parte assertiva, com foco, com objetivo, que é masculina. Isso compõe, de uma maneira, assim, extremamente bem organizada, equilíbrio, né? Feminino e masculino. E muitos homens vão dizer, mas eu também sou criativo. É lógico que você é. Eu sei que vocês são. Todos nós somos, né? Todo ser humano é criativo, homens e mulheres, né? Mas perceba que eu provoquei com a palavra criatividade. Mas as características que existem dentro do que a gente entende de competências ali femininas são várias outras também, né? Então, a gente tem muito forte, por exemplo, o acolhimento. Né? E o acolhimento é uma característica que é muito importante dentro das organizações, porque ela é caminho para a escutativa. Ela é caminho para a empatia. Né? E cada vez mais a gente está precisando disso, assim, para a gente conseguir se comunicar. Né? Mas isso tudo não funciona se, do outro lado, a gente não sabe para que está aplicando aquilo. Né? Qual é o objetivo? Né? De que maneira a gente realmente aplica aquilo? E aí, quando a gente olha para isso tudo é consciente. A gente tem uma polarização do que é inconsciente dentro da nossa liderança. Tá? Que aí entra numa questão de novo, brincando com o feminino. Né? O feminino, quando ele está inconsciente, negativo, ele vira extremamente sentimental e caótico. E a gente só reconhece esse caos como viés inconsciente dentro das mulheres, né? Por quê? A grande maioria das mulheres tem muito mais desenvolvimento, né, de inteligência emocional e de representação, de externalização das suas emoções. A gente extravasa mais isso. Né? Até por uma questão cíclica, né? A gente tem aí ciclos menstruais, a famosa TPM, que muita gente, às vezes, até abusa disso, dizendo que tudo é problema de TPM, né? E nos julga a respeito disso. Mas não é, gente. Não, é que a gente realmente tem facilidade de lidar com as emoções. E num dado período do mês, graças a Deus, ele explode. Porque evita da gente buscar um terapeuta, ou... terapeuta é maravilhoso, a gente tem que buscar o tempo todo, tá? Eu adoro. Evita da gente buscar um psiquiatra e vários remédios. Então, se a gente consegue pelo menos num mês ali extrapola, maravilhoso. Mas ele é muito difícil de lidar. Ele é caótico, inconsciente. Agora, na outra ponta, se a gente for competitivo demais, agressivo demais,
Quem é que lida com uma pessoa dessa? Não dá para lidar, não tem conversa. E isso é o ponto negativo, né, do masculino. Então perceba que, tanto pé acima quanto pé abaixo, em feminino e masculino, a gente tem essas polarizações. E elas estão dentro da gente o tempo todo, dentro do ser humano. Então, se a gente começar a olhar para isso e entender que um ser humano de verdade tem feminino e tem masculino, positivo e negativo, que vai para o consciente e inconsciente, a gente começa a ter líderes muito mais preparados para lidar com várias questões que estão vindo do lado de fora e estão mexendo para o lado de dentro das organizações e que está sendo tão difícil para poder chegar num objetivo comum de resultado, de prática organizacional, de times muito mais saudáveis, né? E olhando para realmente um desenvolvimento, sustentável, né? Olhando realmente para a inovação, né? De como é que a gente se prepara para um futuro do trabalho, como é que a gente se prepara aí para ter negócios muito mais perenes, que vão conseguir passar por essa fase caótica que a gente está vivendo com muito mais resultado, né? E aí, se a gente olha, eu gosto de falar disso para a questão de liderança, né? De a gente se entendendo como indivíduo, a gente se olhando em relação com a indivíduo, para como é que a liderança se compõe dentro da gente, o que seria um modelo ideal de liderança, né? Porque aí a gente começa a realmente cada vez mais acolher. E aí, uma coisa que as pessoas começaram a me perguntar quando eu falo muito disso é: mas... e principalmente que o nosso movimento ele é muito voltado para a gente trazer os homens para colaborar com a equidade, né? Então, a gente faz isso na prática. A maioria dos homens me diz: poxa, Michele, mas é muito difícil. Você fala lidar com as mulheres, mas elas ficam competindo, né? Elas vêm para cá de uma maneira muito agressiva. Lógico, querido. Olha para essa mulher. A gente entrou no mercado de trabalho, vamos pegar a história, né? Se a gente olhar para um pouco tempo atrás, a Revolução Industrial foi o momento que a gente entrou no mercado de trabalho. Perfeito. A gente tem um cenário ali de organizações mecânicas extremamente duras. E eu adoro falar de indústria porque eu trabalhei dentro de indústrias e eu amo uma indústria. Mas ela é totalmente linear, né? Sai desse ponto A, vai pro B e vai pro C, né? E as coisas têm que funcionar daquele jeito, né? Sai de um lado, vai pro outro, linearmente, em linha reta, praticamente, né? A gente tinha uma forma de trabalhar. A mulher, naturalmente, teve que se adaptar a esse método. Então, tudo aquilo que ela aprendeu dentro de casa, de nutrir os filhos, de acolher, né? Ela teve que simplesmente trazer aquilo para a vida prática e no mercado de trabalho usar muito dessa energia masculina. Aí, de repente, a gente chega no momento que... advindo da internet, né? Graças a Deus a internet existe, porque eu amo informação, né? Sempre fui uma pessoa muito curiosa, gosto de estudar. Que trouxe pra gente um desafio gigantesco, né? A rede da informação trouxe pra gente uma quantidade de informações que quem consegue colocar todas aquelas informações a respeito de experiência do cliente, produto, concorrentes de mercado, oscilações nacionais, né? Internacionais, né? Financeiras... Quem consegue lidar com aquilo tudo de uma maneira linear, colocando ali em linha reta? A gente passou a ter gargalos. A gente começa a olhar para o momento de organizações orgânicas que começou a dar gargalo. E não tem como lidar com aquilo. E como é que a gente resolve aquilo? A gente resolve unindo as pontas. Então, se antes é uma linha reta, a gente passa a ter linhas circulares, né? A gente vê aí no design thinking, várias outras ferramentas da inovação, né? A gente vê as estruturas e os conceitos se complementando. Né? Perfeito. Tem linhas circulares se complementando, se entrelaçando, para aí você tirar informações dali e conseguir chegar num ponto comum. Só que isso tudo, que é extremamente feminino, ele traz junto um caos muito grande, que a gente tentou resolver de uma maneira extremamente mecânica. E que, gente, não tem como resolver isso de uma maneira mecânica. Né? E a gente começou a ver aí inúmeras startups, inúmeros unicórnios, que não dava resultado financeiro nenhum. Gente, zero. Vamos lá, temos vários empreendedores homens aqui, vamos lá, vamos colocar todo mundo no mesmo lugar, homens, mulheres, feminino e masculino. A gente chamava isso de empreendedores de palco. Mas a gente valorizou tanto isso e não tinha resultado. Cadê a assertividade daquele lado?
E isso chegou um momento que veio tão caótico que começa a bater dentro da gente. E aí, de novo, né? Se de um lado o feminino é emocional e do outro lado o masculino é racional, a gente está vendo aquilo fazendo a gente ser provocado a olhar a experiência do cliente. Experiência do cliente fala de compreender as emoções, sendo que as pessoas dentro das organizações têm uma dificuldade muito grande de inteligência emocional, principalmente quando a gente olha para homens. E aí a gente entende esse desequilíbrio com a gente. E aí a gente começa a entender de uma coisa que eu comecei a falar lá e voltei contando de história. Essa mulher que está ali competitiva, que está difícil de lidar, que está agressiva, ela está fazendo uma coisa que ela aprendeu lá atrás e que vem enraizado dentro da gente. De que para a gente realmente ser ouvida no mercado, Precisa a ser gente um pouco mais agressivo. tem que se impor. Eu mesma sou uma pessoa que, tipo, tem um tom de voz que já me fala, nossa, às vezes quando você tá ali num modo extremamente assertiva, você fica muito dura, né? Fica difícil de lidar com você. Aí eu falo, gente, me perdoa. Às vezes, naquele momento, eu tô ali numa quantidade de energia masculina que eu preciso ser assertiva e passo do ponto. Eu desço para aquela polaridade lá inconsciente e fico agressiva. Extremamente agressiva. Então, é entendendo isso que a gente começa a olhar que, poxa, se eu vejo dentro de mim, eu vejo dentro do outro, e aí sim eu consigo sair do outro lado com um resultado que realmente equilibra todo mundo, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Não, muito legal, muito legal. Olha, escutando, né, a sua linha de raciocínio, você sabe que eu gosto muito das origens, né? E eu sempre me pergunto por quê. Então, peraí, eu uso calça comprida, mas por quê? Isso é uma inteligência coletiva. Quando eu nasci, me colocaram uma calça comprida, mas por que eu uso essa calça comprida? Né? Então, eu sempre vou atrás dos porquês. E trazendo na sua fala, né, da introdução da mulher no mercado de trabalho, né, que foi na Revolução Industrial, guerra, e aí ela precisou entrar no mercado de trabalho para manter a coisa funcionando. Né? Os homens em guerra. E você vê que isso não é muito antigo. Né? Não é muito antigo, mas o quanto que é evolutivo. Esse é o ponto. Um dia meu filho me perguntou, meu filho fez a seguinte pergunta para mim: pai, eu devo... O que você me diz da lei? Olha a pergunta que ele me fez. Eu falei, fala mais. Ele falou, eu devo seguir todas as leis? Eu olhei para ele e falei, do ponto de vista de cidadania, sim. Eu falei, mas eu vou colocar uma vírgula. Ele falou, por quê? Eu falei, porém... Ele falou, porém o quê? Falei, vocês... É uma questão de evolução de uma sociedade. O que são leis? Leis são interesses de grupos que foram debatidas e acordadas para que uma sociedade viva em comum. E se eu te contar que era lei você ter a posse sobre uma outra pessoa como escravo até pouco tempo atrás? Ele olhou para mim com o olhar arregalado. Falou, sério? Eu falei, sério, era lei. Você podia, né? E o que você acha dessa lei? Ele é absurdo. Eu falei, pois é. Eu falei, moral da história. A lei, ela está intimamente ligada ao nível de evolução daquela sociedade que está inserida, né? E a gente vê tanto absurdo. Você vê a questão do Estatuto do Idoso, né? A gente olha, se você anda, uma vez andando no coletivo, eu vi que aquela lei era de 93. Até o aborto, né? Eu olhei e falei, mas isso é muito novo. Né? Eu falei, isso é muito novo. Não é possível que ficou todo o resto sem isso. Ficou. Então, a sociedade, para ela se organizar e evoluir, ela depende de uma maturidade daquele grupo. Por isso que você vê que alguns países são mais evoluídos que os outros, tal, eles têm uma capacidade evolutiva, né, um pouco melhor. Né? E aí, fazendo um paralelo com... não só a questão das mulheres, mas a questão dos LGBTQIA+, o quanto que... Teve um dia que eu fiquei muito feliz, porque eu participei de uma empresa, numa reunião executiva, e tinha uma pessoa que ela era LGBT. E foi engraçado, porque ela não escondeu isso em momento nenhum, e ela foi respeitada em todo o trajeto. Né? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, há 20 anos atrás isso era impossível de acontecer, principalmente no ramo financeiro. E aí, trazendo esses paralelos, a gente pode chamar que a gente está em evolução,
E aí, olha só, quantas conquistas, né? No mundo, e especialmente no Brasil, porque quer queira, quer não, a gente tem a cultura brasileira, né? Teve muita evolução, mas tem muita coisa para fazer ainda, não? Tem muito. Cada vez que eu começo a olhar essa questão dos números é uma coisa que me assusta bastante. Assim, eu gosto de ser otimista, tá? Pra mim, tem o Steve Blinker, né? Que é aquele autor que fala do otimismo, né? Do quanto a gente já evoluiu, porque a gente olha, às vezes, dados de um viés muito enviesado mesmo, de curto espaço de tempo, né? E às vezes não consegue ver realmente o quanto a gente evoluiu. Eu sei que a gente evoluiu muito, né? Principalmente nessas pautas, equidade, diversidade, a gente evoluiu demais. Porém, a gente precisa cada vez mais entender que eu acho que pro nível de desenvolvimento que a gente vive atualmente, né, com a quantidade de informações que a gente tem, a gente já não deveria mais estar passando por isso. Isso já deveria estar resolvido, na minha opinião. Tá? E ao mesmo tempo que está evoluindo, vai acontecendo involuções. Né? Então, eu vi uma pesquisa recente que fala da geração... se não me engano, a geração Z, tá? Sou péssimo para lembrar os termos, mas depois até posso deixar o link com vocês para vocês conhecerem. Que me assustou bastante. Uma questão política, né? Que os jovens, né? Diferença entre homens e mulheres, homens jovens estão se tornando muito mais conservadores e polarizados no mundo. Olha só que interessante. Uma disparidade em relação às meninas, né, as mulheres jovens, de mais de 20 pontos percentual. É uma disparidade muito grande. E essas mesmas mulheres tendo todas essas características que a gente vê como evolução. Olha que interessante. Aí, a gente precisa olhar isso como um alerta, assim, muito grande. De que ao mesmo tempo que a gente está dando passos para frente, a gente está dando vários passos para trás. Porque, de novo, vamos olhar para o momento ali que eu falei, mecânico, orgânico, né, que a gente está vivendo. De repente, a gente passou a viver, sentir, ninguém tem consciência disso. Mas começou a sentir o feminino entrando na vida. E se o mundo foi ensinado a ser masculino, esse feminino entrando na vida traz muito desconforto. Muito desconforto. Não é à toa que a gente está tendo tanto problema de saúde mental. Né? Tantas organizações aí não conseguindo manter seus colaboradores bem emocionalmente, para que realmente eles tenham saúde mental. E muito burnout acontecendo e tudo mais. Para mim, tem uma relação direta a respeito disso. Muito bom, Michele. Olha só, pontos que nos remetem a muita reflexão. Muita reflexão. Você trouxe pontos importantes. O quanto que a gente evoluiu até aqui e que ainda existe muita coisa a ser feita. Muito legal. Agora, quando a gente olha para a sua experiência, conta um pouquinho de como que você lidou com tudo isso. É uma construção longa, né? Porque, primeiro que eu venho do sul do Brasil, onde a gente tem uma influência de masculino muito grande, né? Machismo, vai. Vamos ser honestos, né? A gente tem uma influência machista muito grande como cultura. E essa questão de olhar feminino para o que realmente é o feminino como essência, não era, até um tempo atrás, até uns anos, tão comum, né? E toda vez que a gente encontrava uma mulher que, tipo, tinha uma expressão muito vulnerável, muito feminina no mercado de trabalho, eu mesma, pela cultura onde eu vivi, eu julgava essa mulher como fraca, né? De realmente não conseguir se posicionar no trabalho, de estar adequada para aquilo. Então, para mim, mudar, foi necessário viver coisas que eu passei quando eu entrei na liderança de movimentos femininos. Estar aos pares com mulheres mudou minha visão de mundo. Naturalmente, eu passei a ser líder dentro de uma organização orgânica, né? Eu fui líder de uma iniciativa, várias iniciativas, aliás, né? De tecnologia, para incentivar meninas a aprenderem tecnologia, para entrar no mercado, meninas de comunidade e tudo mais. Eu lidero o Comitê Mundo Digital do Grupo Mulheres do Brasil, que foi fundado pela Luísa Trajano. Né? Muito legal. Então, eu comecei isso lá em 2018. E aí, estar aos pares com essas mulheres me fez entender o que é a liderança feminina. Que eu
sabia que era diferente, mas não sabia como ela funcionava, não conseguia olhar para ela e entender ela no mercado. Porque quando eu estava no mercado, né, CLT e depois virei empreendedor, quando a gente vira empreendedor fica um pouco mais diferente até, né? Porque aí você tem um cliente como referência, né, e não um gestor, né? Então, quando eu estava no mercado de trabalho, eu via as mulheres com características muito masculinas. E aí, ao invés de pegar aquela mulher com características muito masculinas para ser uma mentora e me ajudar a pensar na minha carreira, eu pensava, vou pegar o que é mais forte, né? Vou pegar um homem para ser um mentor. Né? E eu me espelhava naquelas características. Então, cada vez mais eu reforçava o masculino dentro de mim, porque a gente olhava para isso, para realmente se posicionar dentro do mercado de trabalho e ser mais assertivo. A gente só enxergava essa assertividade. Então, estar aos pares foi onde eu aprendi a desenvolver a questão da vulnerabilidade, né? A arte de ser imperfeito da Brené Brown é uma das coisas que mais me provocaram, assim, nessa jornada. E aí, estar com aquelas mulheres me fez perceber quais eram essas características. Né? Isso aflora. Quando a gente está aos pares, aflora. E é o tipo de coisa que você precisa viver. Mulher, se você realmente quer se tornar uma líder consciente, primeira coisa, participe de um grupo feminino. Tá? Ali você vai, naturalmente, pensando em outras pautas, entender o que são esses arquétipos. Ou faça N terapias que a gente tem aí de sagrado feminino, enfim, tem muita iniciativa hoje que te traz esse conhecimento, né? Ou estude, enfim. Mas a gente precisa fazer um caminho de letramento desse feminino, do feminino essencial. Então, e ele aconteceu naturalmente comigo, vivendo na prática a liderança dessas iniciativas. Automaticamente, eu comecei a trazer para o meu trabalho, na época eu estava fazendo consultoria, né, de growth marketing, eu comecei a olhar para isso de uma maneira bastante sistêmica, né? Até mesmo quando eu montava sistemas de estruturação de funil de marketing e múltiplos canais, ali, estratégia de canais, eu olhava de uma maneira sistêmica. Eu sabia que o inbound era feminino. E eu sabia que o outbound era masculino. Okay. E eu sabia que para ter um negócio sustentável em termos de comunicação e você atingir todos os canais, você precisava ter os dois. Então, eu já conseguia olhar para isso dessa forma. E isso me transformou. Fez chegar do que chegou hoje, né, de conceito do que a gente está falando, de X mais R igual ao I, porque eu vivi isso na prática. Então, eu precisei dessa jornada para conseguir fazer isso. E aí, eu consegui olhar para a minha vida profissional de uma maneira muito mais dinâmica. Porque teve uma fase na minha vida... Hoje é super valorizado, né, gente? A gente ter múltiplas carreiras, né? Mas teve uma fase que eu tinha vergonha. Eu tive vergonha de dizer que eu me formei em moda, me tornei empreendedora na área de comunicação. Eu não contava pro cliente que eu tinha me formado em moda. Tinha vergonha. Muita vergonha. Mas olha que bacana. Tudo que eu vivi na minha vida depois, eu precisei dos pilares do design. Eu precisei da experiência do cliente que eu aprendi fazendo pesquisa de tendência de consumo. Entendendo o impacto entre as gerações. Eu estudei isso profundamente. Então, eu fui agregando essas coisas na minha vida e que foi me preparando para o mercado de trabalho de uma maneira completamente diferente, me deixando uma empreendedora múltipla. Né? Perfeito. E aí, algo que se fala cada vez mais é como a gente se posicionar no mercado como um executivo as a service, né? Que a gente tem vários conceitos aí, alguns colegas que são especialistas nessa área, né? Como o Christopher Toia, que é um dos nossos embaixadores hoje dentro do Open the Doors também, que traz esse conceito. Eu gosto muito de olhar para isso por esse olhar. Todas as vezes que eu estava olhando para um novo cargo, né? Uma nova posição profissional, de alguma forma eu já tinha me preparado para aquilo antes. De alguma forma eu já tinha entendido qual era a proposta de valor que eu deveria apresentar para aquele cliente para dizer que eu era expert em atender aquela demanda que ele estava precisando e que eu estava dizendo que eu realmente conseguia resolver. Então, eu já trazia essas expertises antes e colocava isso de uma maneira extremamente, assim, orgânica, né? E feminina, sem planejamento, caótica, mas de alguma maneira eu estava ali preparada, conseguindo trazer essas múltiplas carreiras para o meu dia a dia. E aí existe uma coisa que eu acho muito interessante, que conecta muito com isso que a gente está falando, né? De vieses inconscientes, né? Poxa, por que o mercado não está preparado para a gente, né? Eu gosto muito de trazer a responsabilidade para mim. Então, por exemplo, quando eu ouço as pessoas me dizendo o mercado tem muita dificuldade
de contratar um profissional múltiplo ou então de conseguir enxergar valor num trabalho, por exemplo, como executivo as a service, né? Que não é uma coisa tão comum, né? Vai mais para uma linha de CLT pejotizada, né? Que está pejotizada, mas com cultura de CLT. A gente sabe que isso está vivendo muito na prática. E aí, como é que a gente faz para o mercado entender isso? Eu gosto de olhar para essas questões dizendo, o mercado somos nós. Quantos de nós realmente consegue fazer um storytelling da sua carreira, contando quais são as suas maiores soft skills, hard skills? E tá bom, vamos desapegar então desses termos, que fica meio chato, fica meio mecanizado até, né? Vamos falar em case? Vamos tirar eu sou um crachá? Vamos tirar label de onde a gente passou? Eu não tenho labels. Aliás, até tenho, lá atrás, tem algumas aí. Mas meus clientes são as labels, mas eu não uso essas labels. Até posso usar como resultado e tal. A gente sempre busca os grandes clientes para contar os grandes resultados que a gente fez, uso também. Só que a coisa mais legal da gente trazer em relação a isso é o que de fato eu fiz de entrega, do meu jeito, que é a minha característica pessoal de desenvolvimento, que realmente ajudou a chegar num resultado por onde eu passei, nas carreiras que eu tive. Então, é cada vez mais a gente ser consciente disso e usando essas forças. E aí entender, né, esse nosso feminino e masculino por um pilar de liderança consciente, né? Aí, assim, a gente consegue estar no mercado cada vez mais preparados, né, para desenvolver empreendedorismo, né? E, enfim, conseguir realmente sair desses problemas todos que a gente está tendo aí que sempre impacta na questão da cultura organizacional e vai levando em situações, muitas vezes, de problemas de saúde aí, mental, inclusive, né? Burnouts e tudo mais. Porque a gente não está conseguindo olhar para dentro de si e enxergar esses pilares, né? Então, eu acho que o que eu vivi na minha vida me trouxe isso. E hoje, poder materializar isso através do Open the Doors, falando de equidade de gênero, é falar de como é que a gente passa a ser um líder mais consciente, né? Então, para mim, é isso, assim. Eu acho que essa construção ela é extremamente importante e é única, né? Cada um de nós vai ter um jeito. E a gente precisa acreditar que o que a gente está falando vai ajudar muita gente, né? Que está ouvindo e que realmente talvez nunca tinha pensado. Como é que eu vou ser o melhor líder se eu puder equilibrar meu feminino e meu masculino? A gente acha que, não, meus colegas de trabalho, não, dentro de mim. Como é que eu vou ser o melhor líder equilibrando dentro de mim? Meu feminino, meu masculino. Muito bom, muito bom. Quem quiser procurar o Open the Doors, qual o caminho? A gente tem um site, openthedoors.com.br. Bacana. Onde a gente está concentrando ali. Quem quer participar, se inscreva, né? Que a gente manda news, fala dos nossos eventos. A gente tem as redes sociais, né? O Instagram, Open the Doors BR. E no LinkedIn, Open the Doors, né? Com hífen entre cada Open hífen, hífen, Doors, né? Aí você encontra a gente, porque infelizmente só Open vai aparecer várias coisas e não chega no perfil. E a gente tem vários conteúdos que a gente, né, compartilha realmente falando desses conceitos. E agora, né, eu realmente estou com essa missão de contar mais dessas experiências, né? De como é que a gente entende esse feminino e masculino e como é que a gente colabora para isso dentro das organizações, né? Para que realmente a gente consiga trazer a equidade na prática para os times, né? Para que a gente consiga inovar e para que a gente, de fato, consiga desenvolver lideranças muito mais conscientes, muito mais preparadas, né? E com equidade e diversidade, né? Para lidar com os desafios dos negócios e tornar eles mais perenes, né? Muito bom, Michele. Michele, obrigado por compartilhar esse rico conhecimento com a gente. Muito bom, Michele. Show de bola. Obrigado por compartilhar sua experiência. Gratidão, Alex. Essas conversas, elas são super valiosas, porque, afinal de contas, a gente trabalha para quê, né? A gente quer ter mais tempo livre e a gente quer bem-estar, né? É isso. Então, vamos embora entender como é que a gente equilibra feminino e masculino. E obrigada por provocar com que eu olhasse para minha carreira profissional aí com tanta humanização, né? Que achei
brilhante a forma como você conduz e pergunta, para que realmente me ajudasse a pensar aqui, né, tudo que aconteceu até chegar nesse dia. Né? Muito então, bom. Gratidão. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Show.